Nesse vídeo você irá aprender a utilizar generics no TypeScript na prática, um recurso super poderoso para você utilizar nos seus projetos. Se você gosta de vídeos como esse, com dicas práticas, então curta esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de dicas práticas como esse. Então, bora ver como funciona o generics na prática. Vamos lá, para a gente entender o que é o generic e como utilizar ele, nada melhor do que fazer isso na prática, tá? Então eu vou criar uma função aqui, eu vou chamar essa função de useState. E aí, essa função, eu vou criar aqui o corpo dela e dentro dessa função eu vou criar um estado, uma variável estado, tá? E aqui eu vou criar duas funções. A primeira função, eu vou criar ela como get, que simplesmente eu vou retornar o conteúdo dentro de state, e uma outra função que eu vou chamar ela de set, que basicamente eu vou receber um novo valor, um new value, e eu vou passar aqui para o meu state esse new value, beleza? E aqui eu faço o retorno então dessas duas funções, do state, do get e do set, beleza? Maravilha. Ele está dando esses erros aqui porque tanto o state aqui quanto o new value, ele está como n, né? Ele está pedindo para eu definir então uma tipagem. E eu vou definir a tipagem da seguinte forma: eu vou dizer que o meu state ele pode ser um number, por exemplo, ok? E aqui eu também vou passar como sendo um number. Beleza? Agora eu vou então utilizar aqui o nosso estado da seguinte forma. Aqui embaixo eu posso então chamar a função aqui. Primeiro eu vou criar aqui um new state, que eu vou dizer que é igual ao useState. E agora, ó, dentro desse new state, a gente consegue acessar, por exemplo, o get para recuperar o valor e o new state, por exemplo, para definir um novo valor. E eu coloco, por exemplo, 1, 2, 3. Ok? Então, basicamente é isso. Se eu trocar, por exemplo, para um texto, ele vai dar erro, porque o meu aqui o meu estado ele é numérico, mas digamos que eu quero que ele seja número ou seja uma string. Então a gente pode usar aqui o union para dizer que pode ser um número ou uma string. E aí eu faço a mesma coisa aqui. Então estamos dizendo que pode ser um número ou uma string, tá vendo? Então pode ser um número ou melhor, pode ser uma string ou pode ser simplesmente um número. Tá? Basicamente é isso. Ou seja, utilizando o union, a gente já viu que esse valor ele pode ser um número ou uma string, né? O que você define aqui pode ser uma coisa ou outra. Só que, o que acontece? Para que serve o generic? Aqui que entra agora o generic em ação. O generic ele é utilizado para a gente deixar a tipagem flexível também, como o union também deixa, de certa forma, a tipagem flexível, porque você pode colocar aqui um tipo, pode ser um número ou uma string, pode ser uma coisa ou outra. Só que o generic ele tem uma diferença, que o generic ele vai definir também a tipagem em execução, só que a tipagem que você definir no momento da declaração é a tipagem que vai valer. Ou seja, a partir do momento que você declarar o generic com a tipagem number, ele só vai aceitar number a partir dali. A partir do momento que você definir a tipagem como string, ele vai só aceitar a string a partir dali. Com o union, não. Com o union, eu deixo a opcional, eu deixo as opções. Pode ser um número ou pode ser uma string. E aí eu posso intercalar, ó. Eu posso usar uma string aqui, eu posso usar um número aqui, eu posso usar uma string aqui de novo. Então fica super livre. Por exemplo, ó. Fica super livre, tá? Posso intercalar. Agora vamos notar a diferença aqui com o genérico. Como que a gente cria então um genérico? O genérico a gente coloca sinal de menor e maior, e aqui a gente pode usar uma letrinha. Eu vou usar aqui a letra, por exemplo, T, mas pode ser qualquer letra, tá? Eu vou usar aqui a letra T. Geralmente existe algumas convenções, tá? São padrões, mas você pode usar o que você quiser. Existe, por exemplo, algumas convenções. O S geralmente é utilizado para state. Você tem, por exemplo, o T, que é utilizado para type. Você tem, por exemplo, K, que é utilizado para representar key.
você tem, por exemplo, o V, que é utilizado para representar valor, e você tem o E, por exemplo, que é para element. Então, essas letrinhas aqui nada mais são do que convenções para você representar os generics, mas você pode utilizar o padrão que você achar mais interessante, tá? Então, no caso, vou usar a letra T para type. Então, isso daqui é a sintaxe de um generic. Entre menor e maior, a gente usa uma letra ou a convenção que você achar mais interessante. E agora, o que eu vou fazer? Aqui para o meu state, ó, no lugar de passar desse jeito, eu vou passar que o tipo dele é o meu T, e aqui a mesma coisa, que o tipo dele é o meu T. Tá vendo que agora ele já parou de dar erro. E agora, o que acontece? Quando eu passar o mouse sobre o meu estado, por que ele não está dando erro aqui? Porque se eu passar o mouse sobre ele, tá vendo? Ó, que tanto get quanto set, a tipagem dos dois está como unknown, que é desconhecido. Porque a gente não definiu qual é o tipo do nosso genérico, então ele está como desconhecido, ou seja, qualquer coisa, ele não conhece esse tipo. Mas a gente pode vir aqui, sinal de menor e maior, e colocar que, por exemplo, o tipo disso vai ser uma string. Olha só, já deu erro aqui, tá vendo? Ó? O que acontece aqui, basicamente, tá? O que acontece aqui é que a gente agora definiu, neste momento que a gente declarou o nosso novo estado aqui, a gente passou o nosso genérico string, ou seja, a partir desse momento, o tipo que está valendo para esse nosso new state é uma string. Então ele saiu aplicando aqui, ó, tanto aqui para esse state quanto para esse new value, o valor, o tipo string. Ó. Se eu passar o nome, se eu passar o mouse no nome new state, ó, tá vendo? Ó, string. Mas digamos que eu quisesse que poderia ser uma string ou um number, para a gente usar o exemplo lá do Union. Ó, eu posso vir aqui, por exemplo, estender, ó, a gente pode estender extends de um número ou uma string. A gente pode fazer isso daqui. Só que agora, olha o que acontece. Tá vendo? Continua dando erro. Mas eu não disse que pode ser um número ou pode ser uma string? Aí que tá o pulo do gato da diferença da generic para union. Quando a gente usa o generic, ele vai aplicar, né, na hora que você faz a definição aqui. Então eu coloquei useState, que é um genérico de string, né? Então, a partir de agora, quando eu precisar usar newState, eu vou ter que respeitar o tipo string. Se eu trocar para número, olha só, agora deu erro na onde eu estou usando texto. Eu vou ter que respeitar o número. Então, a diferença é que no generic eu tenho flexibilidade de definir o tipo no momento que eu vou declarar a variável, ou enfim, eu vou fazer a utilização dele. Eu também posso ter a opção de tipos, que nem aqui a gente tem duas opções, pode ser um número, ou pode ser um number, ou pode ser uma string. Só que a diferença é que a partir do momento que eu declaro o tipo, eu tenho que respeitar esse tipo. Diferente do union, que eu posso intercalar entre um tipo e outro. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui para finalizar essa nossa aula é o seguinte, ó, quando eu tiro aqui, né, o tipo do meu generic aqui do meu useState, tá vendo? Ó, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele tá falando, né, que pode ser uma string ou pode ser um número, né? Eu quero fazer o seguinte, ó, quando o desenvolvedor não definir um tipo para o meu generic, eu quero definir um padrão aqui. E aí eu posso colocar um sinal de igual e string. Então, colocando assim, eu estou dizendo o seguinte, ó, que se o usuário, né, se o desenvolvedor, ele não escolher um tipo para o meu generic, que o padrão é string. O que tem que tomar cuidado aqui é que esse string não tem nada a ver com esse igual aqui, tá? Inclusive eu posso mudar a ordem aqui, deixar, por exemplo, uma string ou um número. Então, aqui são as opções que o meu genérico aceita, uma string ou um número. Caso nenhuma dessas opções for escolhida, o padrão vai ser uma string, ó. Se eu passar o mouse, se eu ver aqui embaixo, ele já está dando erro, ó, no número. Se eu passar aqui o mouse no state, ó, por que ele está dando erro? Porque por padrão é string. Se eu trocar para número aqui o padrão, ó, eu vou trocar o padrão para número. Se eu olhar aqui embaixo, ó, tá dando erro nos dois lugares. Passei o mouse no new state, tá vendo? Ele assumiu o number como padrão, porque eu não defini o tipo do meu generic. Agora, se eu vier aqui e colocar que ele vai ser uma string, nota que inverteu o erro. Agora tá dando erro na onde eu estou usando o número, tá? Então, basicamente, essa daqui é a utilização de generic e a diferença do generics para union. Então, você pode usar o generics para deixar flexível a sua tipagem.
flexível ali para definir no momento que você vai declarar, só que aí a partir do momento que você declarou, você tem que respeitar a tipagem e você pode deixar um default, né, caso a tipagem do generic não seja definido no momento da declaração. Você vai ver a utilização de generic por vários lugares. Por exemplo, no React a gente utiliza muito generics na utilização do próprio estado. Quem utiliza Axios, por exemplo, também vai notar que no Axios também dá para utilizar generic. Então tem várias bibliotecas e recursos em várias tecnologias que a gente utiliza bastante, pode utilizar e vai encontrar a utilização de generics. Então você viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, é bem tranquilo. E aí, me diz aqui nos comentários se você utiliza generics nos seus projetos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir e também de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!